É difícil explicar como um almirante, entende? Um sujeito ministro de Estado enfia uma caixa de joias no valor de 16,5 milhões de reais, né? Uma mochila de um sargento, um ajudante de ordens e tal, para passar na alfândega, entende? Como assim? Um negócio desse tamanho? Bem, não tem dúvida. O bolsonarismo ele criou uma arrasa-quarteirão, né? Quer dizer, assim, é um governo de destruição nacional em todos os sentidos, né? Em toda área que você for falar, você vai achar questões escabrosas, né? Essa das joias, agora estão falando que não é contrabando, né? Mas é descaminho, mas não é bem isso. Quer dizer, na verdade, é difícil explicar como um almirante, entende? Um sujeito ministro de Estado enfia uma caixa de joias no valor de 16,5 milhões de reais, né? Uma mochila de um sargento, um ajudante de ordens e tal, para passar na alfândega, entende? Como assim? Um negócio desse tamanho é um presente de Estado, vai direto para a presidência e não paga imposto. Entende? Por que o sujeito foi passar lá com isso aqui? E é interessante porque, veja, eles não têm receio do escândalo, porque quando foi apreendido, eles já podiam ter falado, olha, vamos, isso aí era para a presidência. Não. Podia ter enfiado a viola no saco e pronto. Enfim, ninguém ia ficar sabendo. Aqui com a gente tem muita conversa para fazer com ele. Deputado Ivan Valente, PSOL de São Paulo, que alegria você estar aqui. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes aí do Fórum Café. Prazer estar com você aí. Prazer grande. Como se diz, não se morre de tédio nesse país. Não, uma atrás da outra. O fim de semana, a partir da sexta-feira, a enorme agitação com esse escândalo das joias raras. 16 milhões e meio que o Bolsonaro e a Michele tentaram embolsar, né? Oi, Mauro. Oi, pode falar. Já deu uma congelada, hein? Agora sim. Bem, não tem dúvida. O bolsonarismo ele criou um arrasa-quarteirão, né? Quer dizer, assim, é um governo de destruição nacional em todos os sentidos, né? Em toda área que você for falar, você vai achar questões escabrosas, né? Essa das joias, agora estão falando que não é contrabando, né? Mas é descaminho, mas não é bem isso. Quer dizer, na verdade, é difícil explicar como um almirante, entende? Um sujeito ministro de Estado enfia uma caixa de joias no valor de 16,5 milhões de reais, né? Uma mochila de um sargento, um ajudante de ordens e tal, para passar na alfândega, entende? Como assim? Um negócio desse tamanho é um presente de Estado, vai direto para a presidência e não paga imposto. Entende? Por que o sujeito foi passar lá com isso aqui? E é interessante porque, veja, eles não têm receio do escândalo, porque quando foi apreendido, eles já podiam ter falado, olha, vamos, isso aí era para a presidência. Não. Podia ter enfiado a viola no saco e pronto. Enfim, ninguém ia ficar sabendo. O fiscal falou, não, isso é da presidência e tal. Não, houve 8 tentativas de arrecadar as joias, né? Dos quais a última, né, foi no dia 28 por 29 de dezembro, a mando direto do Bolsonaro, com um avião da FAB fretado especialmente para um sargento da Marinha vir aqui buscar a joia sob pressão. Hoje o Estadão está falando de gente da própria Receita, do alto da Receita. O chefe da Receita. Chefe da Receita Federal. O que tem de bonito nessa história só, Mauro, é a resiliência, a resistência e a seriedade dos fiscais da Receita, e particularmente desse fiscal da Receita, que resistiu a uma investida pesada desse sargento, e não só dele, mas do coronel na linha.
O Entende? Que Coronel ninguém Cid, sabe né? quem é, Aqui, exatamente, ó, deve ser. Marco Antônio Lopes Santana, tem que lhe dar uma medalha. Tem que lhe dar uma medalha para ele, porque o que ele resistiu ali a investidas de todo tipo, né? Era uma questão urgente, o governo estava acabando, precisava ter. E assim, a serviço do presidente da República, urgente a requisição do avião da FAB. É escandaloso, não tem como você explicar, né, tal barbaridade, né, que é apropriação de recursos públicos, entende? Agora, tem uma questão, Mauro, que nós vamos ficando cada vez mais resilientes. Agora há pouco mesmo você colocou ali na tela a resiliência do bolsonarismo, né? E eu fico pensando assim, poxa, quanto mais escabroso é o escândalo, né? Veja, tem uma coisa assim, é como aquelas frigideiras que não colam, sabe como? Quer dizer, assim, a fritura não cola. É Teflon, né? Então, parece que não cola. Você pode falar porque tem um público que não vai colar, entende? Quer dizer, pode ser a mais escabrosa. Desde da tentativa do golpe de Estado, entende? Que foi uma coisa que vai ficar para a história, entende? O que aconteceu no dia 8 de janeiro, até coisas como essa que qualquer cidadão, por exemplo, essa apropriação de joias para a primeira-dama, entende? Num valor absurdo, né? Então, até eu queria te falar assim, uma semana antes, o Tribunal de Contas da União deu razão para um pedido meu que eu fiz à Comissão de Ética Pública em 2019 contra vários ministros e o Bananinha também, e o Bolsonaro, que receberam relógios Cartier e Hublot no valor de R$ 53 mil, que agora o TCU mandou eles devolverem. Pois é. Agora há pouco. Foi a partir de uma representação sua? Minha, entende? Agora o TCU, veja, lá na Comissão de Ética Pública, foi aquela Comissão de Ética Pública, eu entrei várias vezes, foi 4-3, eles ganharam na Comissão de Ética Pública da Presidência. Você vê como é que é a Comissão de Ética Pública. Porque você entrou na Comissão de Ética Pública para que eles devolvessem os relógios. Devolvesse. Isso aí é antes das joias, tá? É um outro antes negócio. 2019, entendeu? Então, e depois eu entrei. Agora o TCU julgou, agora, nesse instante, há uma semana, ele falou: não, isso aí tem que ser devolvido. Isso aí foge a todos os parâmetros e limites de mimos recebidos por servidor público federal, que não pode passar de R$ 1.000, uma coisa assim, entende? Então, eles embolsaram os relógios Cartier e tal, na boa, entendeu? E vieram embora, agora estão sendo obrigados a devolver. A imprensa, a grande imprensa, deveria expor isso, até como simbólico. Agora, essa de 16 milhões de reais é uma fortuna, né, Mauro? Entende? Como assim? Entende? Está na cara que é algo para ficar em exposição na presidência da República. Aliás, eu não sei bem por que a Arábia Saudita fez esse presentão mesmo para os moldes da teocracia assassina da Arábia Saudita, certo? Então, até agora não está bem explicado, mas uma vez que chegou aqui, era para encaminhar direto. E é engraçado que isso não. Aquela parcela da população não se choca com nada, entende? Quer dizer, o Bolsonaro rouba, as rachadinhas são 51 imóveis, 26 em dinheiro vivo, milhões de reais e tal, saqueados dos servidores públicos que trabalhavam nos gabinetes da família. E isso não, sabe? Aquilo já virou uma normalização dessa corrupção. Então, é isso aí, ó. Fomentiva de Bolsonaro. É a sua ação, né? Exatamente. É a minha ação. Isso aí já mostra que o Bolsonaro ele sabe, ele pensou o seguinte: não tem um limite, entende? A presidência da República não tem limite. E é verdade.
Cada ele fez. relógio valia até 53 mil reais. Vamos Exatamente. lembrar o que aquele bandidinho do Moro fez na Lava Jato com os presentes que o Lula tinha recebido Isso. quando estava na presidência e que estava no acervo do Museu Lula, que estava se formando, que eram tudo de valor simbólico. Sem dúvida. Você lembra o escândalo que foi feito E em aí tem caminhões, uma coisa caminhões interessante. interceptados, lembra? A gente publicou esse fim de semana na Fórum. Em 2003, a Marisa, Lula estava completando 1 ano. Marisa Letícia, ela foi com o Lula ao Emirados Árabes Unidos, né? Aqui não é Arábia Saudita, mas Emirados Árabes Unidos, estamos falando ali da mesma cultura, vamos dizer, ali da região. E ela esteve lá e recebeu joias também caríssimas da esposa do Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Acho que é o pai desse príncipe herdeiro aí que embolsou a refinaria Landulfo Alves. Recebeu joias caríssimas. Sabe o que ela fez? Chegou no Brasil e entregou para o acervo da presidência. Claro. Acabou, não teve história, não teve escândalo. Foi para o acervo da presidência e encerrou o assunto. Essa que é a diferença, né? Então, claramente o Bolsonaro tentou de todas as maneiras se apropriar dessa fortuna, né? E assim, o que ele fez foi uma exposição brutal do próprio governo, Ministério de Minas e Energia, Itamaraty, a Presidência da República, entende? O uso da Força Aérea Brasileira, uso de todos os meios para tornar privado um bem público, né? Escancarado, e no último dia de governo, praticamente antes dele fugir para a Disneylândia, Mauro. Veja, ele estava preocupado com isso. É impressionante, estava preocupado. No último dia de governo, a grande preocupação do Bolsonaro era meter a mão nas joias. Presta atenção, além dele estar preparando o golpe de Estado, que eu acho que ele estava, certo? Isso aí tudo, Anderson Torres e companhia bela, generais que participaram nesse conluio todo que levou o dia 8 e etc., ele estava preocupado em saquear, ir lá buscar a joia dele lá na Receita, entende? Então, isso tudo mostra assim, o que se passou aqui no Brasil. Mas, como eu falei, assim, eu acho que essa desbolsonarização da nação brasileira vai ser algo muito custoso, sabe? Em termos de você reeducar, em termos de você reganhar uma parcela de pessoas que já votaram no Lula em outras ocasiões e derivaram para o bolsonarismo e etc., porque ele vem agregado com esses valores do ódio, da intolerância, das fake news. E isso daí é um processo longo de trabalho político, de conscientização, entende? E de evitar que as mentiras perdurem, né?